Graças e paz, queridos. Amém. Antes de começarmos, convido você a inclinar sua cabeça mais uma vez. Oh Pai, Deus maravilhoso, Deus tremendo, cheio de glória, de adoração, de majestade. Nossos corações se enchem de gratidão, ó Pai, porque o Senhor não nos deixa, o Senhor não nos abandona, o Senhor fala conosco. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor, porque nós, como seres humanos, não exercemos a misericórdia naturalmente, não exercemos o amor, não exercemos o perdão naturalmente. Mas o Senhor é cheio de amor, cheio de graça, cheio de misericórdia. E fala conosco, exorta a tua igreja, fala com seus filhos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós passamos por situações nos nossos dias, no decorrer dos dias, e a tua palavra vai se confirmando porque ela é viva e eficaz. E se nós tivermos o mínimo de sensibilidade para entender a grandeza do Deus que nós servimos, e pedirmos para que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, para vermos a gravidade da situação espiritual do homem, nós iremos mudar as nossas atitudes. Iremos viver conforme a tua vontade, conforme o teu querer, Pai. Iremos cumprir o teu propósito e fazer aquilo que o Senhor nos ordena. A tua palavra declara: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Só nos resta, Senhor, agradecer pelo privilégio de te adorar. Te agradecer pelas tuas misericórdias que se renovam e que por causa dela nós não somos consumidos. E pedir, Senhor, ajuda-nos, ajuda-nos, ajuda-nos a entender nossa posição no reino de Deus. Ajuda-nos a entender que o reino de Deus já chegou a nós. Ajuda-nos a entender que o amor de Deus já está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E através dele nós temos que dar ouvidos à tua voz e às tuas palavras. E viver uma vida cristã autêntica. No nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu acho que eu conheço a grande maioria dos irmãos. Se por acaso alguém não me conhece, eu sou o Luiz. Eu tive o privilégio de nascer neste ambiente aqui, espiritualmente, há alguns anos atrás. Esse ano de 2023, para a honra e glória do Senhor, completou-se 30 anos do meu batismo, aqui nesse lugar. 30 anos. E hoje, conversando com irmãos que vão descer as águas do batismo aqui neste mesmo lugar, lá na comunidade que nós servimos na Vila Rubi, isso me veio à mente. E eu pensei, como o Senhor é maravilhoso. Como o Senhor trabalha de uma forma que nós não podemos imaginar. Então eu nasci aqui, neste ministério, cresci aqui. No início da adolescência, minha família foi servir ao Senhor ali junto com o pastor Rui, na congregação que estava nascendo no Jardim Presidente, e que depois se dirigiu para a Vila Rubi. E lá nós estamos servindo ao Senhor, cooperando na vida dos irmãos e vivendo aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos para fazermos.
mas o amor e o carinho por este lugar, por nossos pastores e por nossos amados irmãos, só aumenta. Irmãos, tenho muito carinho, muito respeito por todos vocês. E meu coração se encheu de alegria quando recebi o convite de estar com os irmãos nessa noite. Muito obrigado a todos por me receberem. É uma honra, é um privilégio estar com vocês, para compartilharmos juntos da santa palavra do Senhor. Eu peço aos irmãos que abram a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Evangelho de Mateus, no capítulo 16, vamos ler a partir do versículo 13. Amém? Todos acharam? Mateus 16, a partir do versículo 13, diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João, o Batista; outros, Elias; e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Vamos parar nesses 3 versículos por enquanto. Esse ano, lá na comunidade que eu sirvo ao Senhor, lá na Vila Rubi, estamos fazendo uma série de estudos desde o início do ano a respeito de sermos parecidos com Jesus. Aos olhos humanos, é uma pretensão muito grande, mas a palavra de Deus nos diz que nós devemos ser como Ele. Devemos ser semelhantes a Ele. Ele nos deu autoridade para fazermos as mesmas obras que Ele, e ainda maiores do que essas. Então nós estamos fazendo uma série de estudos a respeito de sermos parecidos com Jesus. E quando eu tive a oportunidade de dar um estudo, nós refletimos no seguinte: a partir desse texto, a partir desses 3 versículos, nós pensamos a respeito de que, para sermos parecidos com Jesus, nós precisamos conhecê-lo. Precisamos conhecê-lo. Jesus perguntou para os seus discípulos o que as pessoas pensavam dele. E as pessoas tinham uma visão de Jesus a respeito da sua fama que estava correndo por aquela região. A região onde Jesus morava e nas regiões vizinhas. Suas obras, os seus feitos estavam sendo propagados pelas pessoas. Por isso que as pessoas estavam associando Jesus com profetas e pessoas importantes conhecidas do povo. O ser humano vive de associações. O ser humano, ele gosta de fazer associações para fazer comparativos. Mas Jesus, ele faz essa pergunta para os seus discípulos. Tudo bem, eles pensam o que eles veem, o que eles assimilam, daquilo que eles ouvem, daquilo que eles veem. Mas vocês, que estão andando comigo, o que vocês dizem que eu sou? E há uma grande diferença, meus irmãos, naquilo que as pessoas pensam de mim e naquilo que as pessoas próximas de mim pensam. Há uma grande diferença entre aquilo que as pessoas que me cercam pensam ao meu respeito e o que os meus filhos pensam a meu respeito. Porque meus filhos estão comigo todos os dias. Minha esposa está comigo todos os dias. Aqueles que o Senhor colocou para caminhar comigo no ministério, estão comigo regularmente.
E então, vamos transferir essa pergunta para aquilo que nós temos nos nossos corações a respeito de Jesus. Quem é Jesus para você? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Tudo aquilo que já foi ministrado aqui no período da adoração, que seja assimilado por todos, em nome de Jesus. Mas você adora aquilo que você deseja. O homem nasceu para adorar. O homem sempre adora. A diferença está em para onde ele direciona essa adoração. A diferença está para onde ele direciona essa adoração. Luiz, eu não sirvo a Deus, eu acho que Deus nem existe. Mas você adora alguma coisa, você adora suas convicções, você adora a si mesmo. E a palavra de Deus declara isso. Pessoas amantes de si mesmos. Outras pessoas, em vez de direcionar a sua adoração a Jesus, direcionam para outras pessoas, outros exemplos de pessoas que a Bíblia de Deus declara, mas que são pessoas falhas como eu e você, que a Bíblia não esconde os seus erros. O único perfeito foi Jesus. Mas muitas vezes, inclusive em igrejas denominadas cristãs, mais se fala dos personagens bíblicos do que do próprio Jesus. Mais se fala a respeito de Paulo do que do próprio Jesus. Mais se fala a respeito de Davi, de Abraão, do que do próprio Jesus. E todos esses personagens bíblicos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, precisaram urgentemente de um Salvador, porque todas as suas obras não foram suficientes para salvá-los. Irmãos, estamos nessa caminhada, alguns há muitos anos como eu, outros há poucos anos, mas nós estamos nessa caminhada, irmãos, para servirmos a Jesus. O dono da igreja é Jesus. O Deus encarnado, que se entregou na cruz do Calvário e que ressuscitou ao terceiro dia, é Jesus. Deus determinou homens maravilhosos para nos abençoar, para nos ensinar, e nós temos no nosso meio muitos homens desses, que merecem o nosso respeito e nosso carinho, mas o dono da igreja, o dono dessas pessoas que aqui se reúnem semanalmente, não são os pastores, não são os líderes, é Jesus. É Jesus. Dito isso, meus irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos nesses dois cultos. O convite se estendeu a mim para este culto e o domingo seguinte, se assim o Senhor o permitir. E nós vamos fazer um panorama daquilo que a palavra de Deus declara nos evangelhos a respeito desse homem fantástico que pisou na terra, Jesus Cristo. Lá na igreja da Vila Rubi, nós estendemos esse estudo por alguns outros domingos, mas eu creio que nesse período que nós temos aqui, nós podemos sintetizar esse assunto. Não tenho a intenção aqui, meus irmãos, de despejar diante dos irmãos um monte de conhecimento teológico e um monte de informações. Primeiramente que eu não teria essa pretensão, visto que aqui tem tantos mestres e pastores muito eloquentes na palavra de Deus. Não tomaria essa pretensão para mim. E outra coisa, não teríamos tempo de destrinchar tudo, tanta riqueza que há nesses livros, mas a intenção desses cultos é fazer arder no seu coração o desejo de ler a palavra de Deus, assimilar a palavra de Deus, porque ela foi manifesta não só para os líderes ou pastores, foi manifesta a todos. Você que está na caminhada da fé há poucos meses, há pouco tempo, você pode ter revelações preciosas da palavra do Senhor que eu que estou há mais tempo de caminhada não tive. Isso é perfeitamente possível, porque não provém de mim, não provém do meu conhecimento, das horas de estudo que eu tive, provém da revelação do Espírito Santo. Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. Por isso que nós vamos falar a respeito dos evangelhos de Jesus. Evangelhos de Jesus.
Porque na Bíblia Sagrada que você tem aí em mãos, nós temos 4 evangelhos, 4 livros que foram escritos com a história de Jesus, com os seus feitos, com o evangelho de Jesus. Evangelho é uma palavra de origem grega que significa boa notícia, boas novas. Jesus é boas novas para os homens. O Antigo Testamento tem 39 livros. E eles trazem lições preciosas, trazem histórias que nos ensinam muito. Mas todas essas histórias mostram como o homem estava perdido sem Deus, como o homem estava distante sem Deus, como o homem precisava urgentemente de um Salvador. E quando nós entramos no Novo Testamento, nós vemos Jesus cumprindo em si todas as profecias feitas a respeito do Messias, sendo um exemplo de fé e prática, porque ele orava, ele tinha comunhão com Deus e ele fazia. E ele era o próprio Deus entre os homens. O próprio Deus entre os homens. Tanto que homens malignos ouviam ele falando. E só as palavras de Jesus eram suficientes para fazer com que eles mudassem de opinião, a tal ponto de dizer: nunca vimos um homem de falar como ele. Jesus era assim. E ele cumpriu uma missão especial que somente ele podia cumprir. Foi o homem mais corajoso que já pisou nessa terra. Foi o homem mais corajoso que já pisou aqui. Porque ele passou por uma situação que ninguém poderia passar. E assim como o apóstolo Paulo diz, que por causa da ressurreição, nossa fé é válida, nós temos a oportunidade de ter vida eterna. Ele morreu, sim, mas ele ressuscitou. E por isso eu e você estamos aqui. Essa é a história que os evangelhos trazem. E eu quero trazer para vocês, irmãos, uma meditação a respeito dos evangelhos, para que nossos corações se aqueçam e nós tenhamos mais sede de buscar informações a respeito deste homem que pisou aqui nessa terra, para transformar as nossas vidas e transformar o homem perdido num homem salvo, num homem novamente ligado ao Deus do universo. Amém? Glória a Deus. Eu vou passar um pouquinho, meus irmãos, e quero falar a respeito dos evangelhos. A Bíblia Sagrada tem 4 evangelhos registrados. No decorrer da história, outros escritos foram realizados. Alguns deles com histórias a respeito de Jesus. Mas aprove a Deus, pela direção do Espírito Santo, com homens que são chamados de pais da igreja, porque foram os homens usados por Deus ali no início da igreja, quando a igreja estava começando, para começar o ensino das pessoas que estavam seguindo a este Jesus. Aprove que chegasse a nós, tantos anos depois, esses 4 evangelhos. Esses 4 evangelhos têm uma característica entre si. Eles foram com muitas características comprovadas, com muitas comprovações no decorrer da história, até mesmo por historiadores fora do ambiente cristão. Primeiro, eles foram escritos por apóstolos ou por homens diretamente ligados a apóstolos. Existiam alguns outros escritos chamados pseudo-epígrafos, que eram escritos que pessoas faziam e assinavam em nome de apóstolos ou pessoas importantes daquela época para ganhar veracidade. Uma pessoa que fizesse um documento e assinasse em nome do apóstolo Pedro, achava que com aquilo ele teria mais veracidade. Só que aquilo que ele escreveu ali, naquele escrito, não concordava com a mensagem desses 4 evangelhos. Totalmente. Portanto, com o decorrer do tempo, ele foi sendo descartado.
Porque o dono dessa palavra é o próprio Deus. Ele que permitiu que você tivesse esses escritos na sua mão. Meu irmão, toda vez que você pegar a sua Bíblia para vir aqui na igreja, pense que pessoas morreram por causa desse livro. Pessoas deram suas vidas para que esse livro fosse escrito. Homens malignos jogaram cópias desses livros no fogo, mas sempre sobreviveram cópias, porque a palavra é dele, não é nossa. E chegaram às nossas mãos esses 4 escritos, porque neles estão descritas as ações do nosso Senhor Jesus. Portanto, nós temos, você pode ver aí em cima, nós temos o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de João. Como eu disse, Mateus e João foram apóstolos de Jesus, estiveram junto com Jesus. Segundo o relato das Escrituras, ouviram essa pergunta que nós lemos aqui, em Mateus, diretamente de Jesus. Marcos era um apóstolo, era um seguidor, um discípulo direto do apóstolo Pedro. E também seguiu a Paulo. Em Atos relata isso, na carta de Pedro relata isso. Marcos está descrito em outros livros do Novo Testamento. E Lucas era um acompanhante de Paulo nas suas viagens. E o início do Evangelho de Lucas diz que ele escreveu o seu Evangelho fazendo uma pesquisa minuciosa com pessoas diretamente envolvidas nos fatos ocorridos. Sabe, meus irmãos, com o decorrer do tempo eu fui pensando em como esses livros foram escritos. Isso faz com que eles ganhem um brilho especial toda vez que você pega para ler, meu irmão. Imagina Lucas, não era igual hoje que tinham bazares em todas as esquinas, vendendo papel e caneta para que ele pudesse pegar e escrever. Papel e caneta era um artigo caro. Nem todo mundo escrevia. Nem todo mundo tinha habilidade para escrever e para ler. E ele dedicou tempo para pesquisar, para conversar com pessoas diretamente ligadas. Por isso que o Evangelho de Lucas traz detalhes que não estão em outros evangelhos. E que foram importantes para que chegassem nas tuas mãos, nas minhas mãos. Deus seja louvado por isso. Ali está uma estimativa, meus irmãos, estimativa dos anos em que eles foram escritos. Como é muito antigo, não tem como precisar quando foi escrito. Mas nós temos evidências históricas de que o Evangelho de Marcos, você vê ali na segunda linha, que o Evangelho de Marcos provavelmente foi o primeiro a ser escrito, entre 55 e 60 depois de Cristo. Depois, mais ou menos na mesma época, foram escritos os Evangelhos de Mateus e Lucas. E alguns anos depois, o Evangelho de João. Existem relatos históricos que nos trazem isso. Mas o mais importante de saber é saber que eles chegaram nas nossas mãos. E nós entendermos a essência daquilo que ele nos ensina. Amém? Os 3 primeiros nasceram num berço evangélico, aprendendo a respeito de Deus, desde criança. Todos eles vistos pela mesma ótica da graça de Deus. Sendo participantes do mesmo corpo. Sendo participantes do mesmo povo. Servindo ao mesmo Deus. E em cima desta pedra, da declaração, da verdade de que Jesus é o Cristo, a igreja é edificada. Não pode haver dúvida, meu irmão, de que o dono da igreja é Jesus Cristo. Glória a Deus. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. E esse versículo liga diretamente ao próximo evangelho que nós vamos ver nesta noite. Você pode achar que não, mas liga diretamente ao próximo evangelho que nós vamos ver essa noite. Porque um evangelho concorda com a mensagem do outro. Eles contam a história a respeito do mesmo homem. Por isso que esse estudo se chama os evangelhos de Jesus. Porque são 4 evangelhos, mas o evangelho de um homem só, Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, esse é um vislumbre do Evangelho de Mateus. Tem tanta riqueza nesse Evangelho.
Aqui está um breve esboço do livro de Mateus. Do capítulo 1 ao capítulo 4 fala a respeito do início da vida e ministério de Jesus, um pouco do seu nascimento, dos eventos que cercaram o seu nascimento, o seu batismo e de como ele iniciou o seu ministério. A primeira parte do seu ministério que foi na região onde ele vivia, que era a região da Galileia, era a região mais ao norte da Palestina, a região mais ao sul, que era a região da Judéia, onde ficava Jerusalém, era uma região mais rica, uma região mais frequentada, e a região mais ao norte estava a região mais pobre. Mas é ali, na Galileia, onde Jesus começou o seu ministério, o seu trabalho, os seus milagres, os seus sinais. Depois ele começou a pregar nas regiões circunvizinhas. E depois ele desceu para a Judéia, chegando ao quarto ponto do capítulo 19 e 20, trazendo mais discursos, mais ensinamentos, numa região chamada Judéia e Pérea. E por fim, do capítulo 21 ao 27, nós temos a última semana de Jesus, com um relato da última semana de Jesus, onde ele mostrou tanta coragem de passar por tudo que ele passou, sem merecer, sendo um homem perfeito, mas ele passou por tudo isso, por amor a mim, por amor a você, por amor à humanidade. E eu faço questão de destacar o capítulo 28, porque o capítulo 28 fecha com chave de ouro, que ele morreu, mas ele ressuscitou. Jesus está vivo. Foram procurar Jesus no sepulcro e ele estava vazio. Jesus ressuscitou, se mostrou aos seus discípulos, falou com eles, comeu com eles, ensinou para eles e deu a grande comissão: portanto, ide, ensinai a todas as nações. Olha ali um vislumbre de que a salvação se estenderia a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. O Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo está conosco. Deus está entre nós. Este é o Evangelho de Mateus, meus irmãos. Eu espero no nome de Jesus que você tenha sede de ler este Evangelho e aprender tanta riqueza maravilhosa que existe nele. Amém? Vamos para o Evangelho seguinte. O Evangelho de Marcos. Nos minutos seguintes nós vamos falar um pouco a respeito do Evangelho de Marcos. Como nós vimos aqui, a academia ela concorda de que Marcos foi escrito antes dos outros evangelhos. E muito provavelmente ele serviu de base para os outros evangelhos serem escritos. Boa parte dos versículos e citações do Evangelho de Marcos estão em Mateus e estão em Lucas. Podemos dizer que Marcos é como se fosse um resumo do Evangelho de Mateus e do Evangelho de Lucas. Uma síntese. Mas não menos importante, porque ele teve um propósito maravilhoso e especial para ser escrito, e inclusive um propósito para ele ser tão curto. Nós entendemos através da história, ele também não foi auto-intitulado, ele não foi assinado por Marcos, mas nós entendemos no decorrer da história de que o escritor deste livro foi João Marcos. João é o nome hebraico, Marcos é um nome de origem romana. Ele já nasceu numa realidade romana. Mas nós vemos, até coloquei as referências ali, em Atos no capítulo 12 e Atos no capítulo 13, cita um pouco a respeito de Marcos, nós só podemos entender um pouco quem ele era esse rapaz. Marcos era sobrinho de um homem muito conhecido do Antigo Testamento chamado Barnabé. Um homem importante, dos primeiros acompanhantes de Paulo em suas viagens missionárias. E a palavra declara no capítulo 12 que a igreja, pelo menos parte da igreja em Jerusalém, se reunia em sua casa. Porque ali no capítulo 12 diz que se reunia na casa de Maria, mãe de Marcos. Dá para a gente entender o quê? Que a casa dele era uma casa grande para reunir as pessoas. Você viu como era uma casa
comum daquela época? Eram pequenas as casas. Então uma casa para comportar muitas pessoas, geralmente era de uma pessoa que tinha condições. E a igreja se reunia em sua casa, porque quando Pedro é milagrosamente tirado da prisão, ele se direciona para onde a igreja estava reunida, que era na casa de Marcos. Amém? Lendo a palavra de Deus, você vê que todos os livros estão ligados. Os livros não estão separados, meus irmãos. Eles foram escritos com uma ordem, eles foram escritos com um propósito. Vale falar para você o propósito pelo qual os evangelhos foram escritos. Você vê ali que eles começaram a ser escritos cerca de 50, 60 anos depois de Jesus, certo? Jesus já tinha ido aos céus. A igreja estava no comecinho. A igreja tinha menos tempo de vida do que este lugar. Então imagina, meus irmãos, os pais da igreja, os apóstolos e os dirigentes da igreja ensinando as pessoas com a tradição oral, com aquilo que eles aprenderam diretamente de Jesus. E naquela época começaram a chegar escritos de Paulo, as cartas que Paulo começou a escrever da prisão, as cartas que Paulo começou a escrever no meio das suas viagens, começaram a chegar nas igrejas e circulavam pelas igrejas, com conteúdo para ser ensinado para as pessoas. Mas você vê que Paulo não cita a respeito do nascimento de Jesus, não cita muito a respeito das obras de Jesus nessa terra, senão de forma superficial. Paulo ele fala muito a respeito da morte e ressurreição de Cristo, e isso nos ensina demais. Mas imagina, meus irmãos, uma igreja no comecinho, a dificuldade dos líderes em ensinar essas pessoas sem ter um material. É por isso que os evangelhos começaram a ser escritos. Espera aí, eu vou começar a registrar. Homens inspirados por Deus, inspirados pelo Espírito Santo, começaram a dizer: vamos registrar a história deste homem especial, porque essa história não vai ficar só entre nós. Nós achamos que Jesus já está para voltar, porque eles tinham esse vislumbre. Você lê pelas cartas de Tessalonicenses, que foram das primeiras cartas a serem escritas, que as pessoas achavam que Jesus já voltaria em poucos dias. Eles estavam abandonando seus trabalhos, estavam abandonando suas atividades rotineiras. Se eles soubessem que passariam quase 2000 anos como nós estamos hoje, já pensou? Então, eles receberam essa revelação de Deus. Nós precisamos registrar essas palavras para que eles conheçam o que Jesus fez. E Marcos, ele estava nessa realidade. A carta de Pedro, no seu encerramento, no capítulo 5 da carta de Pedro, ele escreve ali, na primeira carta, ele escreve: o meu filho Marcos. Ele considerava Marcos um filho, um discípulo direto. Por isso que os estudiosos, eles associam e consideram que Marcos escreveu o seu evangelho baseado nos relatos que ele ouviu de Pedro, que era o seu pastor, direto. Então, meus irmãos, ele escreveu este evangelho, e nós vemos que ele escreveu esse evangelho com um público-alvo. Ele escreveu esse evangelho para os romanos, para pessoas de realidade romana. A história diz que Pedro teve os seus últimos dias em Roma, porque Atos declara que a igreja teve que ser dispersa, porque começou uma perseguição. E eles começaram a se espalhar por várias cidades importantes do Império Romano. E a tradição, a história, ela relata que Pedro estava em Roma. Nós temos relatos nas cartas de Paulo que Marcos também estava em Roma, porque Marcos foi um dos acompanhantes de Paulo nas suas prisões. Vale dar esse relato a respeito de Marcos, que nós já aprendemos a respeito disso, mas vale dizer que na primeira viagem missionária de Paulo, Marcos foi um dos acompanhantes. Mas a Bíblia não diz a sua idade exatamente, mas talvez por ser jovem, talvez por não ter experiência suficiente, a palavra de Deus declara que ele voltou para trás. E Paulo e Barnabé continuaram a viagem sozinhos. Depois, em dado momento, Barnabé quis chamar Marcos novamente para o grupo, e Paulo não permitiu. Não quero que chame uma pessoa que nos abandonou no meio de uma viagem. E a palavra de Deus declara em Atos que a discórdia entre eles foi tão grande que eles resolveram caminhar cada um para um lado. Barnabé sai de cena.
Barnabé vai evangelizar junto com Marcos para outro lado. E Paulo recruta outros homens e vai para outro lado. Existe discórdia no povo de Deus? Era uma igreja em formação, meus irmãos. Paulo não estava restrito de errar. Paulo não estava restrito de cometer enganos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque depois a palavra declara em Colossenses e depois declara na carta de Timóteo: traze consigo Marcos, porque ele me é muito útil para o ministério. Ele mudou de ideia. Quem disse que o homem de Deus não pode mudar de ideia? Quem disse que o homem de Deus não é ensinável? Quem disse que o homem de Deus não pode aprender? O apóstolo Paulo mudou de ideia. Marcos se tornou uma pessoa muito útil para ele. E a utilidade chega até nós, através do Evangelho de Marcos. E o Evangelho de Marcos foi escrito com o propósito de ensinar aos romanos. Existia uma igreja em Roma. Paulo declara numa dessas cartas, se eu não me engano, na própria carta aos romanos: os irmãos te saúdam, principalmente os da casa de César. Irmãos, nós lemos isso e passamos por cima disso, mas isso é tão rico e tão importante. Porque, irmãos, o romano tinha tanta prepotência e matava o outro por tão pouco. Se ele soubesse de alguém que adorava outro que não fosse o imperador, ele tinha total liberdade para matar essa pessoa. E na própria casa de César, na própria casa do imperador, se reunia uma igreja. Tinham irmãos que se reuniam lá. Já pensou, meus irmãos? Será que eles se reuniam no escurinho embaixo da escada? Cantavam baixinho. Às vezes pegavam um vislumbre de um ensinamento de Paulo que um conseguiu ouvir em algum momento. E eles compartilhavam ali aquela palavra, e aquela palavra aquecia seus corações. E a igreja que nós estamos hoje, meus irmãos, nasceu assim. Nasceu embaixo de perseguição. Nasceu embaixo de muita perseguição. Nasceu embaixo da coragem de homens que tinham coragem de escrever como Paulo. Paulo, servo de Jesus Cristo, escravo de Jesus Cristo, não de César. Não do imperador. Eu não sirvo ao imperador, eu sirvo a Jesus Cristo. A coragem de dedicar as suas vidas ao homem Jesus Cristo. Quem é Jesus para nós, meus irmãos? Quem é Jesus para nós? E Marcos traz um vislumbre de outra faceta de Jesus muito importante que nos ensina hoje. Abra comigo aí em Marcos, no capítulo 10. Num versículo numa passagem que muitos acreditam ser uma passagem vital, também no Evangelho de Marcos, que sintetiza, que resume bem a mensagem do Evangelho de Marcos. E antes de lermos, nós vamos, como eu coloquei ali na projeção para que os irmãos possam ler e possam aprender, nós vemos que o público-alvo do Evangelho de Marcos foi os romanos. Foram pessoas de cultura romana, pessoas que habitavam Roma. Roma era a capital do império, a cidade mais importante, mais rica e com mais pessoas no império. Mas também era o antro da perdição. Era o antro de tudo de ruim que o homem podia supor. Na religião, nos costumes, na moral. Era uma cidade totalmente pervertida. Os imperadores romanos eram totalmente pervertidos em sua moral. Nessa época, meus irmãos, que os cristãos começaram a ser mortos, jogados nas arenas, acesos nas praças públicas para servirem de iluminação humana, para servirem de iluminação nos pátios públicos. Roma era habitado por gente desse tipo, mas ali naquele lugar reuniam-se pessoas que precisavam aprender a respeito de Jesus. E nós vemos características interessantes, por isso que o Evangelho de Marcos é menor.
Porque ele é mais direto. Ele é mais direto. O romano não tinha um desenvolvimento intelectual tão grande como os outros. O romano era mais direto. Ele queria saber de ação. Eu não quero saber muito dos ensinos, eu quero saber o que Jesus fez. Você não chamava muito a atenção de um romano falando a respeito dos... Isso fala muito para a igreja hoje a respeito de estratégia. A respeito de estratégia. Se você tiver a estratégia correta, você consegue chamar a atenção do público para si. E a estratégia de Marcos era trazer as ações de Jesus, dando destaque para as suas ações, em vez de destaque para os seus ensinamentos. Os ensinos de Jesus estão incrustados em suas ações. Por isso que o Evangelho de Marcos traz muitos milagres, muitos sinais, muita coisa que Jesus fez, mais do que coisas que Jesus disse. Não fala muito a respeito do nascimento de Jesus, não fala muito a respeito de fatos históricos sobre a pessoa de Jesus. Já começa na ação. Praticamente diz, Jesus nasceu, foi batizado, e já no capítulo 1 começa a falar a respeito da escolha dos discípulos e começa a falar a respeito de suas obras. Porque o romano, ele entende muito a respeito de ações. E o Evangelho de Marcos, ele apresenta Jesus de uma forma que os teólogos eles chamam de o servo vitorioso. O servo por quê? Porque era de trabalho. Jesus é apresentado como um homem de trabalho, um homem de ação, um homem que doa sua vida, um homem que doa seu tempo, que doa seus recursos, que doa sua força em favor dos outros. Mas não é um servo comum, é um servo vitorioso. Um servo que venceu as convicções de Roma sem levantar uma espada. Um servo que venceu as convicções de Roma sem se levantar contra um soldado romano. Através daquilo que ele fez, através daquilo que ele ensinou, através daquilo que ele viveu, ele mostrou que ele era o Filho de Deus. E nós vemos também neste evangelho, meus irmãos, que ele traz muitos termos latinos, termos que eram comuns a uma pessoa de cultura romana. Fala a respeito de um centurião. Todo romano, toda pessoa habitante de Roma sabe o que é um centurião. Fala a respeito do Petrório, que era um lugar que eles se reuniam. E quando cita termos hebraicos, ele tem o cuidado de explicá-los. Quando ele fala, quando Jesus foi curar a filha do oficial, ele fala, Talita cumi, que significa, menina, levanta-te. Ele tem o cuidado de explicar o que o termo hebraico significa. Por quê? Porque aquele povo não conhecia os termos hebraicos. Amém? Então, com esses vislumbres, com essas características, você vê porque o Evangelho de Marcos é um pouco diferente do Evangelho de Mateus. Mas a sua mensagem concorda com a mensagem dos outros evangelhos. Então vamos ler, meus irmãos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. A partir do versículo 35, vamos ler essa passagem, são bastante versículos, mas é interessante nós lermos a passagem completa. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo, Mestre, queremos que nos faças o que te pedirmos. E ele lhes disse, que quereis que vos faça? E eles lhe disseram, concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita, outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo que eu sou batizado? E eles lhe disseram, podemos. Jesus, porém, disse-lhes, em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber e sereis batizados com o batismo que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João.
Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que me julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Glória a Deus. Que passagem maravilhosa. Como o pastor Nilo contribuiu aqui. Que grupinho Jesus escolheu, viu? Que grupo difícil de lidar Jesus escolheu. Nós tomamos tanto cuidado, de escolher pessoas para o ministério, pessoas para caminhar junto conosco. Às vezes nós não seguimos os critérios que Jesus seguiu, não é verdade? Glória a Deus, obrigado, pastor. Ele cita a casa de César em Filipenses. Na carta de Paulo aos Filipenses, ele cita que os irmãos da casa de César, é uma das cartas da prisão. Amém, obrigado, pastor. Capítulo 4 de Filipenses. Então aqui, meus irmãos, em Marcos, está descrito um pouco daquele grupo que estava seguindo a Jesus. Eu fiquei pensando essa semana, que dentro desse grupo tinha um publicano, como nós já vimos nessa noite, uma pessoa mal vista por todos por causa do seu serviço para Roma, e tinha um homem chamado Simão, o Zelote. Os zelotes nada mais eram que pessoas que queriam tirar os romanos à força militar. Eles não tinham medo e não tinham nenhum problema em matar um romano para conseguir as suas convicções. Então imagina, meus irmãos, esse grupo viajando e Jesus falando: então vamos dormir. Um publicano ia ficar confortável do lado de um zelote? Eles tinham realidades diferentes, vieram de realidades diferentes. Mas esses homens, meus irmãos, eles tinham uma característica: eles resolveram seguir este homem aqui. Eles resolveram seguir este homem. A palavra de Deus declara que Pedro tinha família, porque aqui em Marcos fala que Pedro tinha esposa, porque ele tinha sogra. E a sua família ficou em casa para que ele pudesse seguir a Jesus. Mas eles aprenderam muito com Jesus, por mais que eles não conseguiam colocar totalmente em prática naqueles anos. Essas palavras de Jesus ecoaram em seus corações e chegaram até nós. E Jesus ensina para eles: vocês estão brigando entre si para ver quem é mais importante, quem vai se assentar à minha direita, quem à minha esquerda. E no versículo 42 diz: entre vocês julgam que aqueles que são mais importantes viram senhores uns dos outros. Porque é assim que Roma trabalha. O imperador é o mais importante, ele é um deus entre os outros. E aqueles que ele determina que são os generais são mais importantes do que os outros. Um romano é mais importante do que os outros. Mas entre vocês que querem me seguir não será assim. Porque o Filho do Homem, ele se chama Filho do Homem, porque ele é o Deus que se fez carne como eu e você. Filho de um homem. Filho da raça humana, isso significa. O Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir. E assim como nós já dissemos nessa noite, a igreja está aqui para fazer aquilo que Jesus fez, não é verdade? E o que nós estamos fazendo diante desta verdade? No domingo passado, o pastor Disseu ministrou a respeito de uma das identidades desta igreja. Eu acompanhei no culto online depois. Uma das identidades dessa igreja: propagar o reino de Deus através de cura, não é verdade? Através de libertação, libertar os cativos, ministrar cura para os que estão presos, fazer a obra do Senhor para aqueles que precisam. E eu sou testemunha ocular, porque eu cresci neste ministério e sei a quantidade de pessoas que cresceram neste lugar e que foram libertas pelo poder que há no nome de Jesus. Estamos dispostos a fazer o que o nosso Jesus fez? Estamos dispostos para sermos como Jesus nesta área também? Essa é a mensagem dessa noite, meus irmãos.
Isso que o evangelista Mateus e o evangelista Marcos nos ensinam. Precisamos saber quem é Jesus. E precisamos fazer o que ele fez. E ele serviu antes de ser servido. E deu a sua vida em resgate de muitos. E como nós dissemos, ele deu a sua vida e ressuscitou ao terceiro dia. Glória a Deus por isso. E aqui nós temos um pequeno esboço do livro, com as passagens. Você vê que nós podemos dividir mais ou menos da mesma forma que foi dividido o Evangelho de Mateus. Início de ministério, ministério na Galileia, ministério na Judeia, a semana da paixão e a sua ressurreição e a comissão da igreja. Para isso que os evangelhos foram escritos, para a nossa edificação. Se assim o Senhor nos permitir, nós iremos ver aquilo que o Evangelho de Lucas e o Evangelho de João têm para nos ensinar no próximo culto. Amém? Mais uma vez eu agradeço aos irmãos pela oportunidade, pelo privilégio de estar aqui com os irmãos. Quero agradecer ao Senhor pelo privilégio de estar acompanhado pela minha família. Minha amada esposa e meus filhos estão comigo e a minha mãe também está comigo. É emocionante para mim, meus irmãos. Eu agradeço a Deus, glorifico a Deus por estar acompanhado da mulher que me trouxe aqui neste lugar quando eu era uma criança pequena. E ver que tantas pessoas que me acompanharam no decorrer dessa história estão aqui comigo. E eu posso glorificar a Deus, um Deus fiel, que cumpre as suas palavras e as suas promessas, que não nos abandona e que está conosco todos os dias. Em nome de Jesus. Graça e paz, amados. Deus abençoe.